Olá, tudo bem? Preparados para mais um Pense PUC Paraná? Se você disse sim, que tal hoje trabalharmos um pouquinho sobre as reações orgânicas no nosso dia a dia e na natureza? Gostou da ideia? Então vamos lá! Que tal se antes de começarmos a falar um pouquinho sobre os conceitos da química orgânica, pensarmos onde ela está presente no nosso dia a dia? Um bom exemplo seria na higiene bucal, pois tanto a escova de dente como a pasta de dente, em sua composição, existem compostos orgânicos. Mas hoje não vamos trabalhar esse assunto, o nosso assunto é muito mais gostoso. Vamos lá? É isso aí! Hoje vamos falar um pouquinho sobre a química de chocolate. Vocês sabiam que o chocolate é constituído de 8% de proteínas, 60% de açúcares e 30% de gorduras? Somando tudo isso, 98% da massa de chocolate é constituída de compostos orgânicos. É bastante coisa, não é? Por isso, separamos duas estruturas para trabalharmos com vocês. A primeira é a cafeína. Vocês sabem como a cafeína interage no nosso organismo? Pensem assim, durante o dia a gente faz muitas atividades, a gente estuda para aquela prova super difícil, então o que vai acontecendo? O nosso organismo está sempre fazendo algumas reações e como produto é feito a adenosina. A adenosina é aquele efeito que a gente tem de cansaço, de sono, ela é responsável por esses sintomas. Aí o que a gente faz? Toma cafeína. Come chocolate, toma um cafezinho, e aí o que isso faz no nosso organismo? Ele inibe os efeitos da adenosina no organismo, fazendo com que a gente permaneça mais alerta, mais ativo e consiga ficar mais horas acordado. O outro exemplo é a feniletilamina. Ela é responsável pelo aumento da dopamina no organismo, fazendo com que a gente tenha aquela sensação de bem-estar. Mas além dos alimentos, da nossa higiene, existe na natureza. Mas aonde a química orgânica está presente na nossa natureza? Já pensaram nisso? Um bom exemplo são os vagalumes. Nos vagalumes ocorrem várias reações orgânicas que provocam uma bioluminescência, que é aquela luz que aparece, que a gente vê durante a noite. Bacana, né? Bom, agora já aprendemos um pouquinho da química orgânica no nosso dia a dia, não é verdade? Porém, nas provas não cai só essa contextualização. Então, a gente precisa saber um pouquinho da química teórica. E que tal se a partir de um exercício contextualizado relacionarmos a teoria com a prática? Vamos lá? Vamos resolver então essa questão que caiu no Enem de 2018. Vamos ler juntos. As abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma operária, sendo capaz de reconhecer diferenças entre as moléculas. A rainha produz um sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxidec-2-enoico, enquanto as abelhas operárias produzem o ácido 10-hidroxi-2-enoico. Nós podemos distinguir a abelha operária das rainhas pela sua aparência, mas entre si elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer que vem por meio da química. As moléculas dos sinalizadores químicos produzidas pelas abelhas, rainhas e operárias possuem diferenças na: opção A, fórmula estrutural, B, fórmula molecular, C, identificação dos tipos de ligações, D, contagem no número de carbonos e E, identificação do grupo funcional. Como vimos no enunciado, a química orgânica está muito presente no nosso cotidiano. E que tal para a gente começar a resolver esse exercício, a gente relembrar um pouco do conteúdo de nomenclatura de compostos orgânicos. A nomenclatura é muito importante para a gente conseguir identificar de qual substância a gente está falando, já que existem inúmeras. Então vamos lá, vamos ver as regras básicas sobre a nomenclatura de compostos orgânicos. Segundo a regra da IUPAC, o nome do composto orgânico é constituído por 4 partes: os prefixos, os infixos, os sufixos e os localizadores. Mas vocês se lembram o que significa cada um deles? O prefixo ele vai nos dizer a quantidade de carbonos presente na nossa molécula,
Então, se a gente tem um carbono, nossa nomenclatura vai ter o MET, 2 o ET, 3 o PROP, e assim sucessivamente. O infixo vai nos dizer se nossa cadeia possui uma insaturação. Se a cadeia for saturada, a gente vai ter a nomenclatura AN. Se ela for insaturada e tiver uma dupla, a gente vai ter o EN. 2 duplas de EN, 3 duplas tri-EN e assim sucessivamente, como a gente pode acompanhar aqui pela tabela. Já o sufixo vai nos mostrar qual é a função orgânica presente nessa molécula. Então, a gente vai ter ali pelas suas terminações, vai saber se é um hidrocarboneto, se é um álcool, se é um aldeído ou se é uma acetona, ou um ácido carboxílico. E o localizador vai nos indicar onde está a insaturação ou o grupo funcional dentro da nossa molécula. Está na hora de resgatar outro conteúdo, isso mesmo, estrutura de compostos orgânicos. Agora que relembramos um pouco da nomenclatura, vamos falar das fórmulas estruturais dos compostos orgânicos. Elas podem ser representadas de duas maneiras: aberta, quando temos duas extremidades livres, ou fechada, quando os carbonos formam um círculo, não deixando nenhuma extremidade livre. Nós podemos utilizar as fórmulas estruturais para identificar o nome e a fórmula molecular do composto, como por exemplo, aqui onde indica a cadeia aberta, temos um número de carbono, 4 números de hidrogênio e um número de oxigênio. Se colocarmos eles em forma crescente de eletronegatividade, tem o metanol. Sempre vai ter um prefixo, infixo e sufixo. O prefixo indica a quantidade de carbono na cadeia. Aqui temos 1, então é MET. O infixo indica o tipo de ligação. Como temos uma ligação simples e saturada, vai ser EN. E o sufixo indica o tipo de função. Como temos a hidroxila, que indica função álcool, vai terminar em OU. Quando juntamos tudo, temos o metanol. E aí, bora praticar? Vamos desenhar agora as estruturas dos sinalizadores? Ok, o que você acha de pausar o vídeo, pegar o papel e a caneta e desenhar as estruturas químicas dos catalisadores? Para montar a estrutura dos sinalizadores, identificamos o número de carbonos da cadeia principal. Vimos que o prefixo DEC indica a presença de 10 carbonos. Ligamos então 10 carbonos entre si. Em seguida, o sufixo oico indica a função orgânica ácido carboxílico. Nesta questão, sem localizador explícito, indica que a função está no carbono 1. Assim, montamos as ligações para o grupo funcional ácido carboxílico neste carbono. Até aqui, temos a cadeia principal e o grupo funcional. E a dupla ligação e o grupo lateral? Pois bem, para posicionar corretamente a dupla ligação, utilizamos a indicação do infixo. Aqui vemos que ambas as estruturas indicam que a dupla ligação está localizada no carbono 2, identificado a partir do carbono funcional. Por último, mas não menos importante, temos o grupo lateral hidroxi, posicionado em diferentes átomos de carbono. Agora que a gente conseguiu revisar um pouco do conteúdo de nomenclatura, o que a gente consegue observar sobre as nossas moléculas? A partir dessas duas nomenclaturas, a gente consegue já identificar que ambas elas têm 10 carbonos na sua cadeia principal. A gente também consegue ver que ambas elas têm o 2-enoico. Vocês lembram o que isso significa? O EN significa que a gente tem uma saturação, uma dupla ligação. E o 2 indica que essa dupla ligação está presente no carbono 2. O oico significa que a gente tem a presença de um grupo funcional. Vocês lembram qual é? Exatamente, o ácido carboxílico. Também conseguimos identificar que ambos os indicadores apresentam na sua composição o hidroxi, porém eles não estão na mesma posição devido ao indicador. Então, a partir daí, a gente já tem que ambos têm 10 carbonos na sua cadeia principal, apresentam uma dupla ligação, tem o grupo funcional ácido carboxílico na sua composição e o grupo funcional álcool. E agora? O que a gente faz para continuar? Vamos ler as alternativas e encontrar a resposta correta para esta questão. Alternativa E, identificação dos grupos funcionais. Como já discutimos, os grupos funcionais encontrados são os mesmos nos dois indicadores. Alternativa D, contagem do número de carbonos. A quantidade de carbono também vai ser igual
dos dois casos, como vimos, ambas têm 10 carbonos. Alternativa C. Identificação dos tipos de ligação. Ambos os indicadores contam com uma ligação dupla no mesmo lugar. Alternativa B. Fórmula molecular. Se vocês montarem a fórmula molecular seguindo o que foi dito aqui no vídeo, vocês vão ver que elas são iguais. Alternativa A. Fórmula estrutural. A única coisa diferente entre as duas moléculas está na posição das hidroxilas, fazendo assim com que a fórmula estrutural mude, ou seja, esta é a resposta correta. Então por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham entendido a questão e identificado como a química está presente no nosso cotidiano. Esse foi mais um Pense PUC BR. Se você gostou, dê o like e se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar os sininhos. Saudações, boa prova!